Os efeitos da pandemia na saúde mental estão entre as grandes preocupações dos médicos. Estudos apontam efeitos graves no isolamento no emocional das pessoas. Algumas não saem de casa por medo. Outras são abaladas pelas perdas, como o desemprego e também o luto, Ana Hickman. Pois é, César. Há diferentes formas de reagir a essa pressão psicológica. A ansiedade, a tristeza e a angústia avançam em ritmo acelerado, mas muito cuidado. O isolamento muito restritivo pode ser ainda pior para a saúde mental, como mostra a reportagem da Elaine Cortez. Já é setembro, faltam 4 meses para acabar 2020. Mas a sensação para muitos é de um ano que não começou. Eu estou bastante angustiada, eu estou assim com crises de insônia, eu estou cansada, porque a gente não imaginou que duraria todo esse tempo. São mais de 150 dias sem sair de casa, com a impressão de que esse é o único lugar seguro no mundo. Faz exatamente 5 meses, praticamente, que você não sai de casa para nada? Não. Há 5 meses, desde março que a gente não coloca o pé na calçada de casa. A gente está em casa, eu, meu marido e meu filho. A gente não entrou ninguém dentro da minha casa, não saiu, a gente não sai. A tristeza é tamanha que eu me sinto que eu estou numa prisão. Do portão para fora, de repente, tudo virou ameaça. Tenho um filho asmático e a nossa preocupação é por causa do menino. É a síndrome da cabana, como alguns especialistas definem esse medo intenso que colocou muitas pessoas num cárcere privado emocional nesta pandemia. Algumas pessoas estão conseguindo flexibilizar, outras foram aconselhadas por mim e por nós, profissionais da saúde, a flexibilizarem um pouco, porque elas estavam adoecendo mentalmente, tal a maneira estrita com que estavam se isolando. Nós precisamos fazer coisas que deem sentido à nossa vida. Então, às vezes, esse isolamento muito restritivo, sem que nada da antiga rotina possa voltar, ainda que de um jeito diferente, mais cuidadoso, mas voltar, eu acho que é problemático para as pessoas. O estresse pós-traumático é só um dos efeitos que aprisionam. No meu caso, eu tive uma perda. Vamos dizer que isso que me abalou muito. Como eu posso te falar? Era uma amiga minha do dia a dia. A gente estava toda semana junto. Uma amiga que eu frequentava a casa dela, que eu jamais imaginei que ia perder. Então, essa perca que eu tive, esse luto que eu não pude fazer, foi o que me abalou. A depressão, que estava projetada como a doença mais debilitante para a humanidade em 2021, já se mostrou devastadora no mundo inteiro nos primeiros meses deste ano. E a ansiedade alcança índices alarmantes. Eu estou ansiosa pelo fato que eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho contas para pagar. A chefe de cozinha faz parte de uma estatística preocupante. Uma amostra do que acontece em vários países foi publicada recentemente pelo principal órgão de pesquisas populacionais dos Estados Unidos. 5.400 pessoas entrevistadas aleatoriamente responderam questões sobre ansiedade, depressão, ideias de morte e uso de bebidas alcoólicas. 25% delas apresentaram sintomas importantes de ansiedade. 31% tinham sinais marcantes de depressão. 13% passaram a fazer uso exagerado de bebida alcoólica durante a pandemia. E 11% admitiram pensar seriamente em suicídio. Quem nos alerta sobre os dados divulgados em agosto é um psiquiatra que acompanha o cenário da saúde mental no Brasil e no mundo. Interessante, então, o diferente impacto da Covid em diferentes grupos populacionais, triplicando a ansiedade, quadruplicando depressão e chegando até, em algumas pessoas, a ideia de pôr fim à vida.
O especialista diz que alguns subgrupos tiveram índices ainda mais altos. Entre eles, jovens de 18 a 25 anos, pessoas que cuidam de alguém doente em casa e profissionais do trabalho considerado essencial. Nos consultórios privados, os pacientes estão retornando e lotam os horários com transtornos de ansiedade, depressão e preocupações excessivas em relação ao futuro, aos problemas da família e às dificuldades enxergadas em si próprio durante o período de distanciamento social. Essa psicóloga reserva parte da agenda para o atendimento voluntário. Na maioria dos casos, é só assim que muitos conseguem acesso a tratamento. E os resultados que eu tenho tido dessas pessoas que ainda estão em tratamento são resultados muito positivos e que só reforça essa prática de que a gente pode também levar psicoterapia de qualidade para todas as pessoas e em todas as classes sociais. Rompimentos amorosos, brigas familiares como consequência da convivência forçada em alguns casos, perda da capacidade financeira em outros, os relatos se misturam, mas a principal percepção em comum dos profissionais da saúde mental são as queixas por uma vida que nunca mais será a mesma. Muito se atribui à vivência do luto, ao estabelecimento de novas rotinas, deixar a rotina antiga para trás, estabelecer as novas rotinas, o medo do futuro, o não saber o que vai ser, a impotência diante de tudo o que está acontecendo. A ansiedade e a depressão trilham caminhos diferentes, mas se cruzam num ponto: a não aceitação da realidade. Quando o nosso humor se altera ao longo do tempo, numa hora eu estou muito chateado, mas depois eu sou capaz de realizar uma tarefa, eu sou capaz de me divertir, eu sou capaz de me esquecer que eu estava mal há algumas horas atrás. Eu diria que isso está dentro do normal. O que é anormal? O que é anormal é quando a maior parte do tempo eu passo a sentir coisas que não eram usuais na minha vida e isso se repete dia após dia. E posso ter entrado numa faixa em que eu preciso sim procurar um profissional de saúde mental para as coisas não irem crescendo e se agravarem perigosamente. O médico é taxativo. Os remédios não resolvem tudo. O medicamento ajuda a diminuir a intensidade da ansiedade, mas o tratamento da ansiedade é um tripé: medicamento, psicoterapia e cultivar hábitos que acalmam. Para Luciene, a válvula de escape estava no resgate de um hobby antigo. De ponto em ponto, ela se viu inteira de novo. Me preocupar com aquilo, as horas começaram a passar e eu sem perceber. Quando via, já era noite, já estava na hora de dormir, já amanhecia o dia. Então isso foi me acalmando. Eu acredito que isso vai me ajudar bastante até finalizar essa situação ou até eu finalizar o meu trabalho, pelo menos. Eu costumo dizer que a crise externa da pandemia levou muitos de nós a uma crise interna, com a necessidade de mudar. E antecedendo essa necessidade de mudar, é normal um período em que a gente fica um pouco mais ensimesmado, reflexivo. É como está Renato, o professor que agora aprende muito sobre a pessoa com quem mais convive nos últimos tempos. Eu aprendi a enxergar as minhas sombras. Eu tive que começar a notar para que eu não perdesse nada, para que eu conseguisse refletir sobre essas sombras e saber lidar com elas. Ao perceber sinais depressivos e ansiosos, ele se colocou em outra prova, numa avaliação de si mesmo. Assim, Renato reescreve a própria história. Eu acho que, antes de mais nada, nós temos que ser generosos com a gente mesmo, sem se punir. As respostas estão dentro de nós mesmos. Então, vamos usar esse período para algo muito produtivo, que é o autoconhecimento.